Instituições financeiras revisam o crescimento do PIB mundial. A Europa preocupa com seus bancos. E Santa Catarina apresenta diversas oportunidades de investimento no setor de tecnologia. Acompanhe agora no Saber Investir. Depois dos Estados Unidos, dessa vez foi a Europa que intensificou a volatilidade do mercado. Júnior, como é que foi a semana? Tão volátil quanto a gente previa? Continuou, né? A economia continua, dos Estados Unidos e da Europa continua de mal a pior, né? Não melhorou nada. Entretanto, a Bovespa foi a bolsa que menos caiu durante a semana, comparado com a Europa, que caiu 8%, Dow Jones chegou a cair 4%, S&P 4,7%. Nossa bolsa fechou perto dos 2% de queda, com um volume baixo no início da semana, mas a partir de quinta e sexta-feira intensificou o volume. E vale ressaltar que esse volume intensificou na queda. Então, a recuperação com baixo volume de compra e a queda com bastante... Exatamente, o que caracteriza tendência de baixa. Uma tendência de baixa no mercado, né? Isso tem que prestar bastante atenção. E as notícias macro vieram ruins tanto dos Estados Unidos, com aumento do número de pedidos de desemprego, né? De exatamente. Desemprego. E no meio da semana, alguns bancos, JP Morgan, Citi, rebaixaram o crescimento mundial do PIB, ou seja, então isso acabou dando mais volatilidade nos mercados, né? E a Alemanha também, que seria o pivô que seguraria a própria Europa, apresentou dados de crescimento da atividade industrial mais baixos, né? Essa situação do crescimento é um pouco preocupante pela seguinte situação, né? A gente vê que a Europa e os Estados Unidos eles são grandes consumidores de matéria-prima, enfim, e com eles segurando essa projeção de crescimento, quem sofre é os emergentes. Brasil, China, como exportador de matéria-prima, o próprio Brasil também, né? Uhum. Então, com certeza, a gente acaba sofrendo com essa revisão aí de menor crescimento, ou até mesmo recessão, né? Se falou em recessão aí nos próximos meses ou nos próximos anos aí para os Estados Unidos, principalmente, né? Então, a gente vê que preocupa. No meio da semana, teve dados da Petrobras, né? Foi a divulgação do balanço. O balanço veio dentro das expectativas, né? Entretanto, o custo de exploração aumentou. Isso acabou colocando um peso no papel, fechou a semana em queda, né? Bem pressionado. Fechou 19,70, né? 19,70 na mínima, né? Na mínima da semana. Né? Alguns acionistas a gente vê que ficaram um pouco desapontados, né? Porque apesar do lucro ter vindo interessante, 20 bilhões aí no primeiro semestre, a distribuição de lucro para os acionistas ficou abaixo do que eles esperavam, né? Então isso aí acaba deixando o pessoal um pouco mais arredio, né, com relação às ações, porque quando o mercado vai mal, na pior das hipóteses, o que o acionista espera? A distribuição de lucros, né? E apesar de um resultado estupendo desses, um resultado excelente, a distribuição acabou ficando aquém do que eles esperavam, né? Então a gente vê aí uma certa cautela por parte dos investidores aí, né? Agora, o movimento do mercado em termos de fluxo de investidores foi diferente essa semana, né? Porque esse mês, na verdade, porque normalmente a gente vê uma queda forte seguida por venda de investidores estrangeiros. E no mercado à vista, ou seja, no mercado de ações, a gente percebeu que os estrangeiros não saíram maciçamente. Estão com saldo negativo um pouquinho, mas durante essa queda eles não diminuíram tanto assim. O que dá para perceber é que eles estão comprados em ativos, mas estão vendidos no mercado futuro. Fazendo um proteção. Hedge. Exatamente. Então, mas pressionando muito forte o mercado futuro. É claro que essa distorção aí uma hora pode ajustar, né? Tanto para cima como para baixo pode ser ajustado e está extremamente perigoso. Se quisermos ser otimistas, a gente pode entender que o estrangeiro ainda confia na nossa economia, né? Mantendo seus investimentos em ativos aqui. Agora, se formos pessimistas, na hora que o investidor estrangeiro, que ocupa o maior peso dentro da nossa bolsa, resolver vender, aí o negócio vai mais para baixo. Inclusive, essa situação que o Júnior comentou de proteção é uma alternativa interessante para muita pergunta que tem surgido aí, né, dos investidores. O que fazer nesses momentos de certeza? Fazer essas proteções aí de carteira, o chamado hedge, né? Assim a pessoa fica protegida
procura um especialista, né, naturalmente, que principalmente. consiga fazer essa proteção, mas é possível ficar protegido de uma eventual queda. Falando em proteção, dois outros instrumentos que têm sido bastante utilizados, né? O investidor tá comprando papéis pré-fixados, né? As LTN, as letras do Tesouro Nacional, lá em abril, dada a expectativa de alta da inflação, estavam com uma taxa para vencimento em janeiro de 2012 na casa de 13%, ou seja, bem acima até da própria taxa Selic. 2 vezes a poupança, né? 2 vezes a poupança. E agora, conforme a Bolsa tem caído, né, os ativos de risco se tornaram ainda mais arriscados. O Banco Central já deu a entender na última ata da reunião do Copom que pode segurar o aumento da taxa de juros. E a resposta para um estímulo da economia deve vir em termos monetários, os investidores têm corrido para os títulos pré-fixados. E a taxa agora está na casa de 12,5%, 12,4%. E você sabe que muita gente não tem acesso a esse tipo de título porque eles não conhecem, mas é um título caracterizado por ter um baixo risco, muito parecido com a poupança, né? Tem uma excelente liquidez e o principal, o rendimento bem acima da poupança, né? E qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de produto, que é do título do governo, né? E outra coisa também, os próprios bancos centrais quadruplicaram nessas últimas semanas, nos últimos dias, a compra de ativos em ouro, né? Até o nosso amigo Hugo Chaves aqui do lado, né? Tirou os depósitos em ouro que ele tem no Banco da Inglaterra e está trazendo de volta para cá. O dólar definitivamente não é mais aquele porto seguro que a gente via, né? Antigamente, nossos pais, qualquer época de crise, a gente via lá, pai, comprar dólar, deixar embaixo do colchão, vamos se proteger um pouquinho, né? Então, o dólar, em função dessa crise, desse medo, né? Então, o pessoal acaba fugindo para outras coisas um pouco mais seguras que o dólar. O ouro, por exemplo, a prata, o franco suíço também, a gente tem visto. O franco suíço também, né? Algumas moedas... Principalmente no Brasil, imóveis, né? O brasileiro tem essa cultura de investimento em imóveis, né? Então, talvez seja pela falta de educação financeira, acaba não conhecendo esses instrumentos de renda fixa, que é o Tesouro Direto, como você comentou, mas o mercado imobiliário crescendo como está crescendo, você vê que a cultura de fato vai de encontro, né? Mas isso para o médio e grande investidor, né? Para o médio e grande investidor, porque o pequeno investidor ele não tem acesso. E no próximo bloco, a agenda da semana e dúvidas dos telespectadores. Não saia daí.